Agora eu te vejo, eu sou Mariê da Relação Sistêmica. Eu estou aqui hoje com muita alegria, estando com Fernanda Almeida. Fernanda Almeida é uma executiva, né? E foi grande executiva de uma multinacional, né? Do setor financeiro. E agora ela tem uma empresa. Sim. E quando ela me procurou, ela falou assim, Maria, eu quero trabalhar, né, fazer o trabalho de relação sistêmica empresarial. Eu falei, então, bora lá. E como ela tem uma transformação muito significativa, né, que acho que vale a pena dividir, eu chamei para compartilhar com a gente essa experiência. Fernanda, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada pelo convite. É um prazer aqui participar desse podcast, poder dividir um pouco da minha história e, principalmente, dividir a contribuição que você teve nessa minha história profissional. Obrigada, é isso mesmo que a gente quer, que divida e fale um pouquinho, né? Eu já vou pedir para você se apresentar. Como que é a tua empresa, o que você faz? Vamos lá. Meu nome é Fernanda Almeida. Eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro. Sim. E aí, na pandemia, tomei a decisão realmente de começar a empreender, né? Porque o mundo corporativo, ele tem um etarismo muitas vezes velado, outras vezes não. E aí eu falei, eu quero me antecipar, né, com relação a isso. E aí eu vi uma oportunidade de começar a estudar a parte de marketing digital, que é uma necessidade muito grande. E assim, a pandemia acelerou muito, né, essa necessidade. E eu entendi que assim, eu tinha habilidades e talentos que, se eu estudasse aquele nicho, eu conseguiria ajudar empresários, profissionais a trazerem essa autoridade do offline, né? A conseguirem vender na internet, se mostrar na internet, estar disponível, né, nas mídias digitais, não só no comercial, no offline, também no online. Ajudar, principalmente com anúncios online, ajudar a vender. Cada vez mais, Cada vez mais. E aí eu abri uma empresa, né? Sim. Na verdade, meu marido já tinha uma consultoria aberta. E aí eu saí, quando eu me desliguei do CLT, eu entrei como sócia e comecei a usar a empresa para poder trabalhar, emitir nota e tal. E eu acho interessante, eu já vou começar a compartilhar com vocês, né? O quanto você estar no negócio, começar algo, né? Pegar o CNPJ de alguém, influencia no sucesso da tua empresa. Eu lembro que você me trouxe essa questão, né? Vamos trabalhar a parte de relação sistêmica profissional. Tem duas coisas. Uma é nós nos permitirmos ser empreendedores, sendo que os nossos pais, por exemplo, foram a vida inteira CLT, né? Empregados, funcionários e colaboradores. Então, quando a gente faz uma mudança, a gente precisa pedir essa permissão para ter sucesso enquanto empreendedor. Né? Então, acabar com algumas crenças do tipo, empreendedor é uma vida difícil. Né? São coisas que a gente escuta. Filha, vai ser concursada pública. Né? Quem escutou isso na vida, olha, para ir para o empreendedorismo, tem um caminho para não se boicotar. Exatamente. Né? Que às vezes a gente nem sabe que a gente está com essas travas. Isso, Porque eu vim de uma geração em que a minha mãe falou, meus pais falaram assim, estuda, passa numa boa faculdade, se você arrumar um estágio num lugar bom e for efetivada, você tá feita. Tem que ficar lá, né? O que aconteceu com eles e o que aconteceu com, e você com aquela ficou geração. 20 anos. Quem é que fica 20 anos numa empresa? Foram em dois bancos diferentes, né? Mas foram ao todo 20 anos de CLT. E eu fiz exatamente isso. O que eles, uma filha obediente. Exatamente. Eu estudei, eu entrei numa boa faculdade, entrei num estágio, eu passava no Citibank, na época, na Avenida Paulista, eu falava, gente, eu quero trabalhar nesse prédio, eu quero trabalhar nesse prédio. E aí eu passei no estágio, fui efetivada e trabalhei lá 10 anos e era meu sonho. Eu achava que eu tinha já... E antes de continuar, eu vou falar, muitas vezes o sonho não era teu. Exatamente. O sonho era da mamãe e do papai. Exatamente. E você, com uma filha obediente, né? Que era o sonho do papai, estuda numa ótima escola. E depois você vai ser, né, vai ser efetivado e trabalha lá. Muitas vezes a gente está realizando, porque somos boas filhas, o sonho dos nossos pais. Eu sempre quis ser essa boa filha. Para mim, sempre, eu precisava, né? Preciso ainda, mas estou trabalhando isso, essa necessidade de aprovação, de ser elogiada, de ser reconhecida. Então, isso, assim, obedecer para mim era um drive, sabe? Era algo que eu seguia. E aí eu vou falar assim, as pessoas escutam os meus vídeos, aqui eu vou poder explicar com mais tempo, né? Eu falo muito assim, vamos aprender a ser filhas desobedientes. Por quê? Uma filha obediente escutou a mãe falando assim, filha, trabalha para não depender de homem nenhum. Muito, né? Eu sempre escutei isso. Então, pronto. Aí, quando você escuta uma coisa dessa, o que você faz? Você, literalmente, não quer depender de homem nenhum. Mas o nosso relacionamento, ele é um equilíbrio. Se você não deixa o homem compensar, né? Porque, ora, você
depende dele, hora ele depende de você, né? Um apoia no outro, outra hora ele vai se apoiar em você. Sim. Agora, se eu não deixo, né? Ó, não, filha, não vai depender de homem nenhum. Eu não deixo abertura para ele cuidar de mim em alguns momentos. E aí o que acontece? Eu fico com a balança assim, desequilibrada. Você gosta de dever dinheiro? Não. Então. Tem horror. E é isso que acontece. Você já ficou devendo, ou alguém deveu dinheiro para você, ficou devendo dinheiro? Deveram. Essa pessoa ficou ou foi embora do relacionamento? Acaba esfriando, né? Por que isso? Porque é uma balança. Quando eu fico devendo, é tão pesado que eu vou embora. Isso acontece também nos relacionamentos. Essas mulheres que entregam muito, não deixam o homem compensar, ele vai embora. E vice-versa. Né? Então, e hoje tem um movimento, né, das mulheres empoderadas, onde eu acho que tudo isso casa o que você está falando. Porque sim. A mulher, ela não se permite, muitas vezes, ser assistida financeiramente. E não é assim, ser 100% sustentada. Mas, de repente, o marido tenha uma entrada maior de dinheiro em casa, até porque muitas vezes a mulher não tem as mesmas condições de tempo, de dedicação, porque tem uma série de outras coisas que fica nas costas dela. Sim. E aí eu estava me sentindo assim, Uhum. porque eu sempre fui criada para ser a mulher, a minha mãe falava, sejam grandes mulheres e não dependam de ninguém. E aí eu comecei a ficar um pouco em crise, porque assim, eu me vi, meu marido sempre trabalhou, né, também um executivo, né, sucesso e tal. E aí eu vi que eu tinha que abrir um pouco mão do meu tempo em prol dos meus filhos, em prol da gestão do lar. Porque independente de você ter empregada, alguém que faça o serviço, sim. existe uma gestão do lar, né? É, claro. Meu marido nunca vai ficar sabendo que tinha que levar um monte de caixa de pasta de dente, porque eu queria ter uma maquete. Esses assuntos chegam em mim e são importantes também, claro, precisam ser olhados, né? E aí eu falo assim, gente, mas eu preciso ganhar muito. E ao mesmo tempo eu falo, também preciso é uma autocobrança, né? Que deixa a mulher muito exausta. Exato. E ó, eu vou trazer... Eu tenho um livro, depois eu vou até mostrar qual que é. Das Amélias, fofinha. Das Amélias, as mulheres multifuncionais. Que traz a história da emancipação feminina. Eu gosto de falar que eu escrevi esse livro, por quê? Porque eu vou começar a falar um negócio aqui que vocês vão falar, Maria é machista. Então, por isso que é importante, né, eu trazer esse meu livro para as pessoas saberem que, sim, por muito tempo, eu fui essa mulher feminista. Né? Não, porque as mulheres não dependem de homem nenhum e tudo mais. Mas na parte sistêmica, e agora eu vou entrar em específico nas relações sistêmicas, quando o homem tem uma empresa e a mulher começa a trabalhar dentro, né, da empresa do marido, é próspero. Quando a empresa é da esposa e o marido, por N razões, sai ou do emprego ou por qualquer razão começa a trabalhar na empresa da esposa, nem sempre é próspero. Muitas vezes a empresa estava indo bem e começa a afundar. E isso é sistêmico, tá? Então, você fala assim, mas isso é machismo. Não, isso aqui é fato. Quando a gente vê o que está acontecendo na parte sistêmica com empresas, e aí você fala, mas tem gente que entrou na empresa da mulher e prosperou. Foi feito algo que ele pudesse compensar, né? Que nesta balança eles puderam compensar. Então, você fala assim, eu não queria depender de homem nenhum. Tudo bem se neste momento o teu marido está cuidando de você mais do que, né? Porque os dois estão trabalhando, tudo bem se ele está cuidando, né? E é próspero isso, porque a mulher, ela tem uma das missões que é ter filhos. E um homem, quando essa mulher dá, né, a geração, dá um filho para este homem, não tem como compensar. Então, você já está equilibrada. Você deu 2 filhos, né? Sim, então, 2. Já está equilibrada, pode ficar cegada, né? Então, pode continuar na tua empresa, trabalhando com tranquilidade, né? Outra coisa interessante que você me falou, desculpa, é que você fala assim, nossa, eu estava com a empresa do meu marido e estava no mesmo CNPJ. Me explica aí essa história, que eu vou dar um exemplo do que é próspero quando você tem fusão ou entra no negócio, né, CNPJ, de marido e tudo mais. Como que foi a tua história? Então, ele já tinha essa consultoria aberta e quando logo que eu saí, ele falou, olha, você já entra para você não ficar com um intervalo, né, dentro da sua vida, né, profissional. E aí eu comecei a emitir nota para essa empresa e tal. E aí agora, recentemente, a gente teve a oportunidade de adquirir uma outra empresa que foi aberta por uma pessoa próxima da nossa família, mas ele nunca trabalhou com essa empresa. Então, assim, estava tudo certinho, já tinha
um ano e meio de abertura. Sim. E a gente achou interessante assumir, né, essa empresa. E aí meu marido falou, não, essa empresa vai ser só sua, você vai colocar o seu nome, você vai ser a detentora, né, de 100%. Sim. E aí eu criei essa nova empresa. Sim. E aí tem meu nome, assim, Rodrigues Alves Negócio, né? Que legal. Dos meus avós, do meu pai, enfim. Então agora nós não combinamos, então eu já vou fazer uma consultoria. Uma consultoria para você. Quando você faz essa aquisição, o que é próspero? Você olhar para o antigo dono, agradecer pelo tempo que ele cuidou dessa empresa, né? Na hora da mudança da marca, porque ele tinha uma marca e você agora colocou a sua, Sim. né? Você olha com carinho para essa marca. Por quê? Nós, quando fazemos uma dinâmica sistêmica, a gente acessa o nosso campo morfogenético, uma memória genética. Quando eu trabalho com uma empresa, essa empresa tem um campo mórfico. Muitas vezes, a forma que ela começou, como ela foi aberta, né? Se teve briga entre irmãos, N razões, os departamentos também reagem como foi a fundação dela. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que a dona Janine faz esse trabalho sistêmico e ela já fez o podcast. A dona Janine, ela abriu o negócio com o marido, né? Eles vieram da França, se conheceram no Brasil. E foi o amor dos dois, que eles se casaram. Montou-se o Jacques Janine, que tem o nome dos dois. E foi o primeiro salão a trazer o dia da noiva. Né? Então, inclusive, eu fiz lá. Então, a dona Janine, que é mais uma cliente. Eu fiz o dia da noiva lá. E os dois ensaios de gestante, que eu fui no estúdio, fiz foto eu e o Olival. E aí eu fiz lá também. Sempre, olha, tá vendo, dona Janine? Fazendo especiais, sempre me arrumei lá. Parte da história de todo mundo. E eu falei assim, tá vendo como a forma que você abre o negócio interfere? Porque ela foi a primeira a criar o dia da noiva. Por quê? Porque começou-se com o casal, né? E você vê muito amor envolvido. Tanto que no processo, né, final, a gente fez uma dinâmica já com o seu Jacques. O seu Jacques, ele já estava, né, de cama e tudo mais. Mas a gente sente. Então, a gente fez a dinâmica junto com ele. Né? Então, você tem e traz essa prosperidade toda para fluir. Para você até falar assim, olha, empresa, que é o que ele vai fazer com você na hora da dinâmica. Olha, empresa, eu peço a sua permissão para prosperar. Eu não vou substituir o antigo dono. Por mais que tenha sido só uma empresa para dar nota, entendeu? Eu não vou substituir o antigo dono. Ele faz parte da sua história. Mas eu peço que você me olhe com carinho. Porque a empresa tem um campo mórfico. É como ela fosse uma pessoa mesmo, né? E você ter esta permissão vai deixar a sua vida assim, muito mais leve. Você vai poder pegar com leveza todos esses novos projetos que já sei que já estão vindo, né? Sim. Mas você sabe que eu me lembrei disso quando o meu marido me trouxe nessa essa situação. Eu falei, olha, eu acho que é melhor não, porque a Maria disse que sempre traz a história dele. Falou, não, depois a gente conversa com a Maria. É só pedir a permissão, tá vendo, Fê? Obrigada, Olival, é isso aí, ó. É só pedir a permissão, né? É só você olhar com muito carinho, honrar quem veio antes. E aí, sim, você ter prosperidade com essa nova empresa. Lembrar da marca antiga, sabe? Até como histórico, né? Olha, essa empresa, porque tem gente que fala assim, sob nova direção. Aí acaba tudo, né? Como se o outro nem... pedra, né? Como nem tivesse tido um dono anterior. Não é. Né? Então, quando você faz isso com carinho, com honra, aí sim prospera. Porque eu já acompanhei, fiz dinâmica com algumas empresas, onde, por exemplo, aqui está a empresa A e a empresa B, né? Eu comprei a empresa A. Então, teve uma fusão. Sim. Os funcionários, os colaboradores da empresa A, quando você chega, se você fala assim, olha, sob nova direção, esquece o passado, o que eles fazem? Eles fizeram parte da empresa A. Então, eles sentem que estão traindo a empresa e o dono se te seguirem. Então, se você vem com um discurso, olha, você faz parte, né? A gente olha com muito carinho a marca anterior, ele não será substituído, né, daremos continuidade, aí tem prosperidade nessa nova empresa. E isso é tão verdade, assim, trazendo até de experiências vividas, né? Como eu sempre trabalhei em bancos, sim. Sempre teve muita questão de compra, né? Então você trabalhava no banco, comprava o outro, tal. E aí, quando chegava os comprados dentro daquela situação, era engraçado, porque sempre os comprados nunca chegavam com alegria. Mesmo eles tendo sido comprados por uma instituição muito maior, muito mais forte. Sim. Eles chegavam com tristeza, sempre falando que a empresa anterior era melhor. Fazendo a comparação. Não se sentiam pertencentes, se sentiam assim...
novatos, um peixe fora d'água. É. E sempre porque eles não viam essa abertura, eles acho que não faziam esse pedido de permissão. Sim, para trabalhar e gostar e ter prosperidade na nova empresa. Exatamente. Eles já chegavam com uma trava, então faz todo sentido. Sim, eu fiz uma consultoria, né, com esse trabalho sistêmico para uma empresa que compraram assim diversas outros negócios. Né? E no processo foi falado com os colaboradores, e a gente sempre começa de cima para baixo. Né? É sempre com o conselho, diretoria, os gestores. Todo o trabalho sistêmico ele tem que vir de cima para baixo. Então, foi feito primeiro com o conselho para que fosse pedida a permissão da antiga empresa, né, para eles prosperarem e estarem melhor do que quando eles saíram, e para as que foram adquiridas. Para falar, olha, vocês fazem parte e a gente olha com carinho quem fundou a tua empresa. Né? Foi muito bonito. Por quê? Porque aí, sim, você prospera com alegria. Porque você inclui todo mundo. Sim, né? É a lei do pertencimento que Isso, é tão necessária, né? Ela está sabendo falar tudo isso porque depois você fez a mentoria comigo, Sim, né? Sim, claro. Então, depois dos atendimentos, teve a oportunidade, eu abri uma turma da mentoria, aí a Fernanda participou. Sim, né? Foi maravilhoso. E a mentoria, assim, o que eu gosto de fazer nas mentorias? São 4 encontros que duram em torno de 40 dias. E, além do acompanhamento via WhatsApp, acompanhamento, né, diário com o grupo, eu gosto de mostrar como essa dinâmica, que eu vou trazer aqui para vocês, né? Essa dinâmica com os bonequinhos funcionam. Funciona muito. E você não precisa estar com o bonequinho. Maria, então quer dizer que para eu aprender a fazer essas dinâmicas, né, na mentoria, eu vou ter que ter boneco? Não, não precisa ter boneco nenhum. Eu chamei a Fernanda porque foi muito bonito, né? Teve uma das aulas onde eu falei, olha, a gente vai aprender que é possível trabalhar com essa parte sistêmica, porque o que é a parte sistêmica? Né? A gente acessa o campo morfogenético, que é uma memória genética, e a empresa é o campo mórfico, né? Qualquer situação de negócio é um campo mórfico que também tem vida. Né? E a gente colocou, cada um trouxe o que queria. Eu falei, ó, você pode trazer pedra, pode trazer caneta, o que você tiver. Bombom, bala, bombom, qualquer coisa que vocês tiverem aí, vamos fazer a dinâmica. Né? E você, nesse dia, trouxe canetas. Sim, né? Eu sou doida da caneta. Eu adoro as canetas. Aí eu peguei todas as canetas iguais, mais uma de cada cor. Isso. E a gente trabalhou, acho que a Ordem dos Irmãos, não foi alguma coisa assim? Sim. E aí, se você puder compartilhar com a gente... Claro. Acho... Então, aí, assim, eu já tinha descoberto que teve, assim, um aborto antes do casamento dos meus pais, que, assim, eu já tinha ouvido falar nessa história, mas, sabe, estava guardado em alguma gaveta no fundo, lá, não lembrar. E tinha isso. Eu tenho um irmão natimorto, eu sou a primeira, vai dizer assim, que agora eu já sou a segunda. Agora já descobriu que é a segunda. É a segunda, pelo menos, né, por parte de um deles. Aí tem a minha outra irmã, a terceira, vamos dizer assim. Aí o quarto, que foi esse que né, não chegou a nascer, mas faleceu, teve enterro, foi com 9 meses, assim. Nossa, E a minha irmã mais nova. E aí, eu e essa minha irmã do meio, né, a gente sempre foi muito próxima, muito ligada, desde pequena. A gente tem pouca diferença, então a gente sempre estivemos próximas. E aí eu peguei as canetas e estabeleci quem seria cada cor e só coloquei meio que na ordem, assim, mas eu colocou, soltou. Soltou. Na mesa e fechei os olhos. E comecei a respirar, fazer a dinâmica. E aí, na hora que eu abri os olhos, eu olhei para as canetas, incrivelmente, elas estavam posicionadas de um jeito que me trouxe muitas respostas, né? Como se a tampa da caneta, assim, a caneta tampada, e os rostos, viradas, né? Como se fosse de frente, olhando um para o outro. E aí eu vi, eu e essa minha irmã mais próximas, assim, a caneta estava até assim, ó, como se as cabeças estivessem próximas. O irmão que não nasceu estava virado olhando para nós, e a minha irmã mais nova, ela estava olhando para frente, assim, virada de costa para todo mundo. Sim. E ela é, assim, mais independente, viaja, sabe? Ela, às vezes, não tem muita paciência para aqueles assuntos de família, de resolver o problema da tia, da mãe, assim, vocês resolvem aí, depois... Ela é mais, né, livre. Sim. E aí, cara, as canetas me disseram exatamente, assim... eu lembro que você até me mandou a foto que eu vou disponibilizar para a equipe, para que seja colocada aqui, vocês possam ver essa posição. Ai, que legal. Eu falei, nossa, gente, não... Porque
Pra quem não Sim. sabe, falar, até parece, você colocou as canetas desse jeitinho. Não, eu lembro que você falou, Maria, olha o que aconteceu, Eu né? fiquei chocada, Você ficou eu fiquei chocada e me chocada. mandou. Eu falei, eles vão ver o que ela tá falando. E é isso, assim, a gente consegue, quando começa esse processo, você consegue identificar, né? E aplicar todo esse conhecimento no seu dia a dia. E aí fica muito mais leve. Fica muito mais leve. Né? A mentoria, você fala, a mentoria são 4 sessões, tal, mas assim, são 4 sessões muito profundas, né? São muito profundas mesmo, assim, a gente sai de lá diferente, muitas vezes cansado, muitas vezes leve, mas às vezes é um cansaço leve. Sabe quando você faz tanta academia que você tá cansado, mas você tá leve? Você tá bem, né? Então, tá cansado, assim, mas tá bem. Cansado não significa que a gente tá pesado. Tem a questão que você fala, né, também do rio, quando a gente mexe, às vezes fica turvo. Ah, boa. Então, eu vou dar esse exemplo. Quando a gente faz uma dinâmica, ainda mais na mentoria, você tem lá que são 4 encontros, mas são 4 encontros de 2 horas, 2 horas e pouco, né? E eu trago o conceito já com prática. Então, todo encontro é muito conceito e prática, conceito e prática. Quando você limpa o fundo de um lago, aquele lodo, ele é retirado, mas a água fica suja. Então, fica turva. Até decantar tudo, demora um tempo. Exatamente. Então, muita gente fala assim, Maria, tá acontecendo um monte de coisa, né? Mas é isso, eu tirei o lodo e agora vai demorar um tempo ainda para ela voltar a ficar cristalina. Agora, tem gente que prefere ficar a vida inteira com todo o lodo no fundo, né? Com a basezinha só cristalina. Então, depende do momento de cada um. Né? Então, realmente, a gente tira esse lodo, demora um tempinho para assentar, mas quando assenta, você está mais limpa, né? Você está mais leve. Não, assenta diferente. Não assenta como estava antes, assenta diferente. A gente teve a sessão na quinta-feira do dia 6, se eu não me engano. E foi a última, foi super profunda. A gente fez várias dinâmicas, né? Foi muito legal. Mas eu fiquei muito mal na sexta-feira. Verdade. Muito mal. Muito mal. Eu fiquei... Sabe aquela... Uma angústia, uma vontade de chorar no banheiro? Eu ficava assim... O lodo tá... Eu falava, o lodo tá... turvo, calma que vai melhorar. Calma que vai assentar tudo isso. Calma que tá assentando. Porque realmente, assim, mexeu muito. eu tive mexidas muito significativas. Muito profundas naquela sessão. Muito. Ai, que legal. Coisas que eu... nem passava pela cabeça? Nem passava pela minha cabeça. Assim, só pra dar um spoilerzinho, né? A gente faz um planejamento, né? Em todas as áreas que nós temos. E para cada área, nossa saúde, a gente faz uma dinâmica para ter a permissão para prosperar naquela área. Então, por exemplo, eu tenho lá a questão da saúde. Para quem que eu preciso pedir permissão para continuar minha vida com saúde? Eu quero na área financeira. Para quem que eu tenho que pedir permissão para fluir financeiramente? Então, acho que são 8 áreas que a gente trabalha. Sim. Sabendo cada um com a sua própria consciência, e aí depois dividem quem quer as experiências, né? E o que fica naquele espaço é daquele grupo, ninguém divulga. Então, eu sei que foi bem profundo mesmo. Não, foi muito profundo. E eu estou trazendo isso, assim, de uma forma positiva, né? Porque às vezes a pessoa pode passar por isso e falar, não, mas eu fiquei mal. Mas faz parte, né? Faz parte do processo de cura. Exato. E só é curado quem deseja ser curado. E se permite, né? E aí, depois das coisas, sabe quando assentaram... Parece que eu acendi a luz, assim. Não, e olha o que eu falei pra vocês também, né? Quem fez parte da mentoria. Nós, quando começamos esse processo, algumas amizades, eu falei, suportem a consciência pesada de, às vezes, se afastar de algum parente ou amigo. Porque a tua vibração, a tua consciência muda. Então, a tua consciência estava aqui na rádio do rock, né? Eu brinco que é a rádio do rock. E você não vê as ondas do rádio circulando. Você só conecta e escuta o rock. Quando você mudou a tua consciência, você foi para o clássico, por exemplo. E aí você se conectou com o clássico. Muitos que continuam na rádio do rock não conseguem se conectar com você. E algumas amizades que antes você nem percebia começavam a te incomodar. Você percebe que te faz mal, que não te levava para o mais, muito pelo contrário, te levava para o menos. E aí, naturalmente, não é nem você que afasta a pessoa, a própria pessoa se afasta de você. Então, a gente vai ter que suportar a consciência pesada disso. Mas eu acho que também a gente acaba se afastando dessas pessoas Sim. E não consciente, falando, agora eu estou em outro patamar, tchau pra vocês. Não, você perde uma vontade, sabe? Antes você se importava tanto com algumas coisas, com alguns passeios, que você vira e fala, não vou deixar de fazer isso aqui, de trilhar meu caminho que eu tô fazendo pra ir lá, não quero mais. E outra, né? A gente trabalha muito com a empresa e tem sempre o problema que eles me trazem do grupo da fofoca, né? Sempre.
O que é a fofoca? O grupo da fofoca é aqueles que precisam se sentir pertencentes. Até porque, se você não faz parte desse grupo da fofoca, vai ser a fofoca, né? Exatamente. O assunto é você. E assim, a fofoca é isso. Só que quando eu fico fofocando com o outro, eu me conecto com aquilo que não era nem eu. Tá? O outro foi traído. Você está sabendo que o outro foi traído? Pronto. Já me conectei com a dor do outro, que nem era minha. E, às vezes, eu vou passar a fazer parte daquela história. E você faz mesmo, porque, às vezes, você sabe de uma história que não tem nada a ver com você. Aí você olha para aquela pessoa e você sempre vai lembrar. Você olha para aquela pessoa e vai falar assim, foi traído. Aí vem o julgamento. Não, aí vem o julgamento. Anos, aí você fala, mas foi traído. Aí a pessoa fala alguma coisa e fala, fala besteira porque foi traído. Sei lá, né? Assim, É isso, por exemplo. Mas aquilo fica na sua cabeça, sim. Você nunca mais esquece daquilo. Então, assim, o ideal é você... tá bom, grupo da fofoca, estou fora. Né? Outra, julgamento. O que faz você se conectar e repetir um padrão? Quando eu julgo e excluo uma história ou uma situação. Sabe aquele tio que ninguém fala? Sim. Tem até na Disney aquele... Não falamos do Bruno. Isso, não falamos do Bruno. Como que chama mesmo o filme? Chama Encanto. Encanto, assista. Então é dica sistêmica, de filme sistêmico. Encanto, não falamos do Bruno. Então, quando não falamos do Bruno, aquilo que está escondido... volta. Que vinha à tona, quer ser olhado, né? Então, todas as histórias que a gente esconde, sabe aqueles segredos de família? Se eu faço o segredo de família, em algum momento um descendente, filhos, netos, bisnetos, sem perceber, trazem aquela história à tona para ser vista, repetindo o padrão, né? Então, para mim, o que foi mais difícil em tudo isso foi a questão do julgamento, porque entender que você não aprovar, né? Você falar, não gosto disso e eu vou fazer diferente. É diferente de você virar e falar, não acredito que aquela pessoa pode ser assim. Isso é o julgamento. É o julgamento, Então, assim, você continua não aprovando, mas você olha com carinho, né? Sim. Você olha que aquilo é a história da pessoa. E, assim, a mentoria e tudo que a gente conversou foi muito fundamental para eu conseguir fazer essa diferenciação, sabe? Ai, que legal. Porque o julgamento é a primeira lição que a gente passa, né? O não julgamento. Porque tudo aquilo que eu julgo ou excluo volta mais forte. Exatamente. E se não com você, com seus descendentes. E esse é o problema, né? Esse é o pior. Às vezes a gente fica se preocupando em não dar chocolate para os filhos, refrigerante. E tá enchendo de coisa horrorosa, verdade. Né? Nossa, bom exemplo, viu? Eu pensei nisso. Tudo que eu faço, que eu falo, eu e meu marido, eu falo assim, não, porque isso pode ir para os meninos, ou olha, não vamos falar assim, não vamos fazer assim, sabia? Isso é importante. Porque a tua fala também cria crenças, né? Exatamente. Então, eu até falo muito assim, estuda para não depender de homem nenhum, né? Que a gente falou agora. Tem várias crenças, não tenho dinheiro, isso é caro, então, dinheiro não dá em árvore. Meninos. Eu falo assim, gente, vocês acham que o quê? Dinheiro dá em árvore? Eu sou banqueira? Vocês acham o quê? Que o Pix é infinito? Porque tudo... mamãe, faz um Pix. Mamãe. Eu falo, vocês acham o quê, gente? Aí eu comecei a falar, eu falei assim, gente, a gente tem... Agora eu comecei a mudar. Eu falei, olha, a gente tem esse dinheiro. Sim. Mas se a gente gastar com isso, depois a gente não vai conseguir fazer aquele plano que a gente tá pensando. Lembra? Vocês não querem viajar? Então, aí você fala assim, estamos juntando para realizar tal sonho. Aí eles criam esse sonho juntos, né? Eles visualizam juntos. Nessa linha, assim, talvez eu precise adequar a frase, mas é nessa linha mesmo. Não falar assim. Eles falam assim, mas como você não tem dinheiro? Você trabalha tanto, o papai trabalha tanto, como você não tem? Tipo assim. Então, como assim, né? Você tá dando aqui, né? O que você faz o dia inteiro? É isso. Eu falo, a gente tem, mas a gente está optando por fazer essas coisas. Isso, uma palavra que a gente não fala mais eu não tenho dinheiro. Isso não existe. Né? Mesmo na rua, a gente não fala mais isso. E assim, coisas que vêm, né, dos nossos pais. É isso. E aí a gente... repete o padrão. Repete, você assim, clareou pra mim, porque... Obrigada. Ai, Fernanda, eu ia ficar a tarde inteira aqui conversando com você. Quero muito te agradecer por compartilhar, né, essas experiências todas. E acho que ajuda bastante as pessoas que têm dúvida, né? Como que eu faço com a empresa? O que é prioridade? Essa questão do equilíbrio foi ótimo mostrar as nossas questões também como mulher. Com certeza. Mas que se a gente está no lugar certo, tudo flui, sabe? Não existe maior ou menor, melhor ou pior nos relacionamentos. Existem iguais. Achar o nosso lugar, né, no mundo a partir
da nossa família, né? Como É você isso. fala. Quando a gente encontra o nosso lugar na família, a gente encontra o nosso lugar no mundo, isso. Maria, eu que quero te agradecer, não só pelo convite, mas por tudo que você sempre passou para mim, pelo conhecimento, pela amizade, pela mentoria, por tudo. Você realmente é aquela pessoa que contribui. Você contribuiu na minha vida, na minha família. Eu sou muito grata a você. A minha vida ficou muito melhor depois que eu te conheci, depois que a gente começou comecei a fazer as dinâmicas com você. Obrigada de verdade, de coração. Obrigada. E eu já vou deixar até aqui o recadinho, porque quem quer começar esse trabalho, falando, Maria, eu não vou fazer uma dinâmica individual com você, mas eu queria ter um gostinho. Eu tenho lá as meditações que você fez, né? São as meditações da prosperidade, onde você tem as falas sistêmicas, né? Quando a gente faz uma dinâmica individual, tem muitas falas de cura. E aí, nessa meditação da prosperidade, eu gravei, são 22 meditações que você pode escolher. Eu quero resolver coisa com meu pai, com a mãe, com o dinheiro, né? Com meus relacionamentos. Eu não quero passar as coisas para os meus descendentes. Então, você escolhe e vai fazendo a dinâmica para seguir com uma vida muito mais leve, mais próspera. Vou deixar aqui os contatos, né? @ Marie Relação Sistêmica no Instagram. Lá no link da bio você achar todos esses produtos. A mentoria, que a Fernanda fez comigo. Maravilhosa. Que são esses encontros, né? Monitorados. E a jornada, que são 3 encontros individuais online, que eu também pego para se você quer trabalhar profissão, relacionamento, a gente faz esse trabalho. Tá bom? Ótimo. Obrigada, Fê! Obrigada a você, Maria. Agora eu te vejo, eu sou Marie da Relação Sistêmica. E me segue para mais. Beijo!